crise do sistema capitalista tradicional, das indústrias fordistas, parece que a cultura entra cada vez mais com uma força crescente. Só que ela entra de formas diferentes. Existe aí toda uma industrialização da cultura, então a cultura também se torna, não é, uma indústria. Nós estamos falando de uma indústria cultural. Essa indústria cultural, ela começa a ficar cada vez mais forte, e ela já é forte nas últimas décadas do século XX, né? Ela continua forte, cada vez mais concentradora, e essa indústria cultural não é sinônimo de economia criativa. Eu vim aqui um pouco partir daí, né, para uma conversa com vocês, nessa perspectiva de nós pensarmos sobre cultura enquanto estratégia de desenvolvimento. E aí a gente está vendo que a ONU está falando nisso, a Unesco está falando nisso, cultura como quarto pilar de desenvolvimento. Essa é uma outra questão importante, ou seja, não dá mais para pensar desenvolvimento sem qualificar esse desenvolvimento a partir da cultura, porque na perspectiva da ONU, o que dá sustentabilidade ao modelo econômico seria a cultura, as questões ambientais, as questões culturais, as questões sociais, não é? Então nós vamos ter também que ampliar a nossa visão de política cultural. O Celso Furtado dizia, política cultural, antes de tudo, é política social. Não existe política cultural que não é includente, que não é inclusiva. Não posso pensar somente na perspectiva da indústria cultural. Quando eu fui convidada para criar a secretaria, eu disse logo à ministra Ana de Holanda, ministra, a secretaria das indústrias ou é da economia, hein? Eu disse, não, é da economia. Eu digo, então essa eu aceito. Porque das indústrias eu não vou para lá, não. Eu sou cearense. Eu venho de um estado que tem das maiores concentrações de renda do Brasil. Eu vivo numa cidade que é das cidades do metro quadrado mais concentrado de renda do Brasil. É africano, não é? A concentração de renda da minha cidade, Fortaleza. É das mais violentas, das mais miseráveis cidades que eu conheço. É a minha cidade. Uma cidade que tem ilhas de um falso desenvolvimento cercado de miséria por todos os lados. Eu não posso não acreditar no Celso Furtado tendo nascido em Fortaleza. Porque, na verdade, essa desigualdade de acesso é uma desigualdade que não permite qualquer projeto de sustentabilidade no desenvolvimento. Eu estava comentando que o Ceará acreditou na economia do petróleo, do gás, e se preparou durante décadas para ter um porto que ia, na verdade, produzir gás e distribuir gás. E aí montou um porto, criou formação na área de engenharia, criou infraestrutura, gastou milhões e a refinaria não vai vir. Faz alguns meses que nós soubemos, e eu dizia, 30 anos esperando, construído, devia ter um outro projeto, um plano B. O Nordeste brasileiro poderia ter um plano B. Né? Tânia Bacelar, nossa grande dama do desenvolvimento regional pernambucana, furtadiana, dizia, o Nordeste não pode só pensar na economia industrial suja, poluente do petróleo. Nós temos festas, nós temos artesanato, nós temos a possibilidade de um turismo cultural, nós temos tantas outras coisas que é pobre e reducionista imaginar. Não sei porque eu estou falando isso na mão, porque eu estou alterando nada. Acho que é meio ilusão. Não? Está funcionando. Está funcionando. É porque eu disse que a minha voz. O microfone é tão competente que nem parece voz de microfone. Bom, ótimo. Mas eu estou falando aqui também para a voz chegar lá atrás, onde o pessoal está. Muito bem. Então imaginem, meus caros, né? O que é você se tornar refém de um modelo econômico e ficar 30 anos esperando por ele. E ele não chegava. Esperando o Godot. Não chegou. E aí, o Estado não tem políticas públicas para certas coisas que o IBGE, desde 2007, fala. A primeira pesquisa municipal de cultura se dá no governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, que procura o IBGE e fala, o MIC precisa do IBGE. Vamos fazer uma pesquisa dos 5.500 e tantos municípios do Brasil. E aí, em 2007, sai a pesquisa do IBGE e diz assim, primeira atividade brasileira é o bordado.
o Brasil borda. Do Oiapoque ao Chuí, o Brasil borda. Tem política de bordado no Brasil? Tem política? Não, parece que o Peru está fazendo lá um negócio bem bacana e está entendendo que o artesanato, junto com a gastronomia, pode ser uma saída e eles já estão lá calculando que isso já gera uma economia em torno de 10% do PIB peruano. Hoje, em termos de gastronomia no mundo, na América Latina só tem Peru. Artesanato também. Ora, o Brasil borda, mas não tem política de bordado. Porque o bordado é uma atividade artesanal, né? E não se sabe onde se bota o artesanato no Brasil. Tem horas que ele está no Ministério da Indústria e Comércio, tem horas que ele está no Ministério da Micro e Pequena Empresa, tem horas que ele está um pedaço dele no IFAM, também está, porque também é patrimônio e é registro, se for patrimônio cultural, imaterial, não é? E às vezes ele está tão dividido que ele não está em lugar nenhum, estão em todos. Então nós temos um problema, o Gil dizia, com as artesanias. Parece que o Brasil não valoriza as suas artesanias. E a gente é bom. E a gente é bom. Né? Bom, se não há políticas, na verdade nós estamos perdendo, estamos desperdiçando toda uma riqueza que poderia ser canalizada para diálogos. E aí eu não posso não lembrar de uma mulher muito importante chamada Linda Bobardi, né? Mulher do Pietro, filha do Pietro Bardi, Maria Bardi, mulher do Pietro, do Pietro Maria Bardi. E Linda, arquiteta, foi convidada num certo momento, nos anos 60, para fazer uma grande viagem pelo Nordeste brasileiro e levantar a cultura tradicional popular do Nordeste. E ela andou em alguns estados, ela pegou a Bahia e foi por ali, e acabou chegando até o Ceará, um pedaço do Ceará, e foi levantando esse artesanato, essas peças, e foi ficando encantada com o que viu, e ela dizia, né? Puxa, imagine se o artesanato dialogasse, né, com uma escola de artes e ofícios, onde se pudesse trabalhar o design brasileiro. O Brasil poderia ser uma referência para o mundo. Nós não precisávamos ter somente Milão como referência para o design. Nós temos uma riqueza que poderia produzir um contraponto até a grande tradição italiana, ela que era italiana, não é? E a Itália continua ainda sendo o grande reduto do artesanato, do design do mundo. Né? Bom, eu estou dizendo isso porque Linda fez essa caminhada, acabou que o que ela coletou virou um grande museu, que hoje está lá no Pelourinho, que é um dos lugares mais bonitos. Quando eu vou à Bahia, eu não deixo de ir, não me canso de ir a esse museu, porque ele é lindo, e você tem uma espécie de grande aula da beleza do que é essa diversidade, desses usos e costumes, dos fazeres que produzem peças domésticas, objetos de cozinha, né? Como é que o Brasil, né? Olha, Linda fez uma exposição que ela iria abrir em Milão, mas era exatamente em março de 1964 e a exposição nunca aconteceu. Mas há muitos registros dessa discussão, não é? Que ao mesmo tempo Celso Furtado fazia, né? Ele que era um cepalino que estava já discutindo desenvolvimento na América Latina e que estava dizendo isso. Qual é o modelo que o Brasil vai adotar para o seu desenvolvimento? Nós vamos virar, né, uma economia dependente, periférica, nós vamos nos modernizar perifericamente, ou nós vamos ir além, né? E ele dizia isso, né, no Criatividade e Dependência. Há países, né, que vão produzir bens culturais e vão ter liberdade. Mas a questão é ter ou não ter direito à liberdade para criar, ter ou não ter direito à criatividade. Uns serão criativos porque poderão ser, outros não serão, dizia Celso Furtado. Ele estava certo. A criatividade é um conceito do Celso Furtado que está muito próximo de uma pessoa que foi muito importante na vida dele, que foi o economista Amartya Sen. Né? Eles foram colegas de doutorado em Cambridge, Amartya Sen e Celso Furtado. E ora, a visão do Sen, né, é uma visão de que liberdade é escolha. Né? Eu sou livre se eu tenho possibilidade de escolher. Se eu não escolho, eu não sou livre. E a pergunta é, nós somos livres para escolher aquilo que a gente compra, que a gente consome?
Qual é a liberdade que eu tenho para consumir cultura? Qual é o cardápio de produtos que eu tenho para mim, para os meus filhos, para a minha família? O que é que agora as pessoas das nossas famílias estão fazendo nesse exato momento fora daqui? Devem estar consumindo algum produto criativo ou cultural. A chance de ser brasileiro é pequena, né? É muito pequena. Então, essa é uma discussão muito interessante. E eu estava em Santa Catarina 2 dias atrás, lembrando também umas coisas do Gilberto Gil, que junto para mim, com o Celso Furtado, são dois grandes ministros que pensaram o Brasil e o modelo brasileiro de desenvolvimento. O Gil dizia muito isso. O povo sabe o que quer, mas o povo quer o que não sabe. E essa frase, ela é lapidar, né? Porque prova o seguinte, que se eu tenho um projeto, uma política de educação que me abre um cardápio de consumo de bens e de serviços, eu posso escolher o que eu quero. E eu não tenho o direito de ser pré-julgado. E eu não tenho que achar que todo cearense tem que gostar só de forró, porque afinal o forró é cearense. Eu não posso achar que o baiano só gosta de axé, né? Embora o axé seja uma indústria baiana, created em Bahia, né? Ora, nós precisamos imaginar que as pessoas têm direito a consumir tudo. E isso implica, né, em admitir que o bacana de um cardápio grande é que eu tenho produtos bons e produtos ruins. Coisas de qualidade duvidosa e coisas de alta qualidade. Mas a questão da qualidade também obedece ao critério da subjetividade. O que é bom para mim não necessariamente será bom para você. Não é? Mas se nós temos uma educação de qualidade, nós brasileiros vamos poder fazer escolhas. Ou seja, como diria o Canclini, dize-me o que é que tu consomes e eu te direi quem é esse cidadão. Não é? O meu consumo diz quem eu sou. Diz muito, me trai toda hora. O que eu gosto diz quem eu sou. Agora, como diz o Canclini também, eu não posso dizer que o cidadão é o que consome, né?